Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. O milagre que salvou o carcereiro. Paz do Senhor, prezado irmão, professor, prezada irmã, professora. Com alegria retornamos à nossa lição 12 da Escola Dominical dos Jovens, que tem por título O milagre que salvou o carcereiro, baseado em Atos 16. E este capítulo de Atos é interessante porque ele é repleto de coisas maravilhosas que Deus fez através da vida de Paulo e também Silas. Nós podemos ver que ali neste capítulo há a visão que eles têm para ir a determinada localidade e pregar o evangelho. Ali também nós temos o relato da ação sobrenatural de Deus, né, de um terremoto libertando-os da prisão. Nós vemos ali também o início da igreja na Europa, a salvação de um carcereiro com a sua família, enfim, coisas maravilhosas que Lucas vai registrar nessa segunda viagem missionária de Paulo. E nós iniciamos, né, esta lição colocando algumas coisas interessantes, já no tópico 1, onde diz ali o começo, né, da missão na Europa, que houve uma mudança de planos. A mudança de planos em que Paulo queria ir para a Ásia pregar o Evangelho. No entanto, Deus tinha outro plano, né? Paulo tinha um itinerário, mas Deus tem outro, e às vezes isso acontece em nossas vidas, que planejamos algo, mas Deus vem e Ele muda todo o nosso esquema, todo o nosso planejamento, porque Ele é soberano, Ele pode fazer aquilo que lhe apraz com as nossas vidas. Então, impedidos pelo Espírito Santo, né, eles foram a Troade, ali numa colônia portuária romana, e em Troade, Paulo teve uma visão em que um varão da Macedônia roga para que ele passe para a Macedônia e que ele os ajude. Então Paulo entendeu de fato que era Deus o chamando para ir na direção do Espírito Santo a essa cidade da Macedônia pregar o Evangelho. O trabalho da Ásia ele iria continuar depois. Nós podemos até ver que todas aquelas igrejas de Apocalipse 2 e 3 estão na Ásia, né, daquele tempo, mas o momento que Deus queria era que Paulo fosse para a Macedônia e o trabalho então ali se expandisse nessa localidade. E nós precisamos sempre estar sensíveis, né, à voz do Espírito Santo toda vez que ele exige que nós mudemos os nossos planos e andemos segundo a sua direção. E nesta cidade então
nos diz ali que houve em Filipos, né, a cidade de Filipos da Macedônia, ele começa a pregar para as mulheres, né, e em Cristo não há diferença entre homens, mulheres, todos somos remidos pelo mesmo sangue, nos diz Paulo em Gálatas 3:28, né, Jesus já havia dado uma atenção especial para as mulheres, né, a mulher samaritana tinha uma amizade bela e fraterna com Marta e Maria, né, com Maria Madalena, que ele havia libertado, né, Jesus apareceu a ela logo depois de ressuscitado. Podemos ver que as mulheres realmente no cristianismo, por meio de Cristo, começam a ter um papel muito mais relevante, importante e devido do que era no tempo do judaísmo, só do judaísmo ou de outras religiões. Então esta cidade de Filipos, eles começaram a pregar para as mulheres que estavam ali, né, na beira de um rio. E então Deus, nos diz o relato bíblico, abriu o coração de Lídia para crer, né? Ele tocou-a pela sua graça infinita, e com um passo de fé Lídia creu naquilo que eles estavam pregando, e ela então iniciou ali, convidou-os até para ir para a casa dela para começarem um trabalho ali, de tão animada e alegre que ela estava por ter conhecido a Cristo. No entanto, eles foram também eles foram abordados naquela mesma região por uma jovem, e esta jovem tinha um espírito de adivinhação, não é? Essa não seria o primeiro e único caso do livro de Atos. Outros relatos sobre esse tipo de atuação, de adivinhação, aconteceram em outras passagens, como em Atos 8, Simão, o mago. Também aconteceu com Elimas ou Bar-Jesus, né, em Atos 16, Atos 13, com os filhos de Seva, em Atos 19. Enfim, toda essa questão da adivinhação já não era a primeira vez no livro de Atos. O Dr. Beers, comentando o livro de Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que os adivinhos se comunicavam com os deuses por intermédio de oráculos. Os médiuns consultavam os espíritos dos mortos. A razão por que os babilônios consultavam fígados de animais era a sua crença de que o fígado era a sede da vida. Veja que havia esse tipo de espiritismo, de adivinhação, naquela época não era algo incomum. Mas o problema é que esta jovem estava, né, como nós vimos nós vimos no relato, que ela abordou Paulo e Silas, não falando mal deles, mas elogiando. Esses são homens de Deus, esses homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Servos de Deus Altíssimos era uma expressão corrente entre judeus e gregos, Deus Altíssimo. Qual era o problema? É que esta jovem, em vez de ajudar Paulo e Silas, na verdade ela ia desacreditá-los, porque as pessoas pensariam que o mesmo espírito que estava em Paulo e Silas estava também nesta jovem, logo não teria nada novo a aprender. E Paulo, através do Espírito Santo, percebendo isso, viu que era um demônio e expulsou logo aquele demônio daquela jovem, e ela ficou liberta. O problema é que, como eu coloquei na nossa revista, nem sempre fazer a coisa certa nos traz consequências boas, né? Como foi o caso de Daniel, por ter feito a coisa certa, parou na cova dos leões. Mas mesmo na cova dos leões, Deus estava com ele, né? Então sempre vale a pena fazer a coisa certa. Mas neste caso aqui, o problema é que essa jovem que foi liberta parou de dar lucro aos seus senhores, né, em relação à adivinhação. E Paulo então e Silas foram presos, né? Eles prenderam Paulo, levaram à praça na presença dos magistrados, e eles foram então presos, sofreram realmente por Cristo. E
e isso nós temos que ter muito claro em nossas mentes, professor, e levar isso aos nossos alunos, de que o cristianismo não é muito desse cristianismo que se prega por aí, que um cristianismo muito light, um cristianismo muito confortável, de que o crente, nós nunca vamos sofrer, que tudo vai dar certo, que todos vão nos aceitar, todos vão nos ouvir. Esse não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico nos diz que nós vamos sofrer pelo Evangelho, que nós vamos sim passar por perseguição, que nós vamos ser mal compreendidos, que as pessoas vão nos odiar. Esse negócio de ter unanimidade, de pregadores em que o mundo inteiro gosta, eles têm alguma coisa errada, porque a nossa mensagem ela deve confrontar o pecador, confrontar a sua vida de promiscuidade, ela deve confrontar, e muitas vezes isso não vai trazer benefícios para nós como cristãos. Então isso nós precisamos ter claro, que mesmo em países em Brasil, onde nós temos a liberdade religiosa, nós ainda vamos experimentar a oposição do reino das trevas. No entanto, a alegria maior está em saber que Deus não nos abandona em nenhum momento, e nos diz que Paulo e Silas, então, uma passagem tão conhecida, aprisionados, perto da meia-noite, eles começaram a louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, fico imaginando aqueles presos, não é? Aquele local terrível, onde só ouvia palavrões, gritos, palavras de baixo calão, torturas, violência. De repente eles veem, né, 2 presos que já foram surrados, começando a cantar e louvar a Deus. Veja que impacto que aquilo deve ter tido naquela prisão, naquele momento, naqueles prisioneiros, né? Algo tremendo. E esse louvor de Paulo e Silas ali na prisão, onde eles foram então libertos por aquele terremoto que Deus enviou, causou algo tão tremendo na vida daquele carcereiro, que aquele carcereiro então se lança aos pés, né, de Paulo e Silas, perguntando o que ele poderia fazer para ser salvo. E Paulo então diz: crê no Senhor Deus e será salvo tu e tua casa. De um carcereiro rude, violento, bruto, né, ele leva os apóstolos para a sua casa, cuida deles, né, cuida de suas feridas, alimenta-os, e nos diz então que toda a sua casa creu no Evangelho de Jesus Cristo. Veja que tremenda a mudança quando alguém é impactado pelo poder de Deus, né, através de pessoas cheias do Espírito Santo. Ele muda assim da água para o vinho, né, uma mudança radical. E isso aconteceu então através da vida de Paulo e Silas, e eu creio que vai acontecer através da tua vida também, que é cheia do Espírito Santo, e você vai estar impactando muitas pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe, e até a nossa próxima aula, nossa última aula deste trimestre. Deus abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.